Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sábado, 17 de abril do ano 2021. São exatamente a hora em que seus relógios marcarem neste exato momento. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler aqui no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, no capítulo 2, a partir do 1º, até onde Deus me conceder. Repito, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz. E eu lhas dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não vos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal,
e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o santuário do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu fizeste desleal. Aliás, com qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encontre, aliás, e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bem aos olhos do Senhor. É desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eu só espero, meus ouvintes, que vocês que estão escutando-me neste momento, ler o livro de Malaquias, do capítulo 2, prestem bem atenção na leitura, porque de minhas palavras eu mesmo não tenho capacidade para fazer uma explanação sobre ela. Mas eu suplico, eu peço a todos que prestem bem atenção. Façam de conta que vocês estão num templo, no templo da sua casa, observando, ouvindo a leitura da Bíblia Sagrada. Faça da sua televisão um púlpito no qual tem algum pastor falando para vocês estas palavras. Porque, na verdade, há pessoas que, por mais que explanem a Bíblia, por mais que pesquisem na Bíblia Sagrada, façam referências, ainda são tidos como pessoas que não sabem nada, que não entendem nada da Bíblia Sagrada. Como tem aí um certo senhor de um canal aí, que eu não quero dizer o nome, um canal que voa muito,
entende? Que sempre fala de uma pastora chamada Nadir, que diz que a mulher não sabe de nada, tudo quanto ela diz são coisas, como é que se diz? São reproduzidas, são reproduções. Aí eu me pergunto, já para que não digam nada sobre mim, a respeito de que eu não sei falar, de tudo quanto eu falo é reprodução, eu pergunto, e tudo quanto esses senhores dizem e fazem, não são reproduções? Porque não sou ele que fizeram a Bíblia. Eles não aprenderam assim no ar as coisas que falam sobre a Bíblia, as referências bíblicas. Eles foram buscar, dentro da leitura da Bíblia, tudo quanto eles repassam para nós. Então, se eles fazem isso, naturalmente, estão reproduzindo aquilo que aprenderam e que leram na Bíblia Sagrada. É exatamente isto que eu estou fazendo aqui agora. E abrindo parênteses aqui, eu peço aos senhores que me desculpem se houver algum ruído lá fora, de crianças falando, crianças rindo, crianças gritando, etc., crianças chorando, porque, repito mais uma vez, esse estúdio é na sala da minha casa e qualquer ruído que vem lá fora, ele é captado no vídeo. Portanto, vocês estão avisados sobre isso. Mas vamos continuar com a leitura. Eu acredito que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis dizer com isso que acabei de falar. Sobre fulano, que diz que fulana não sabe nada da Bíblia, que diz que ciclano só faz reproduzir o que ouve, o que vê. Claro, a vida é feita de reprodução, de qualquer tipo de vida, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de movimento, são reproduzidos. Porque nós já encontramos aquilo, porque nós aprendemos com outras pessoas, não nascemos sabendo absolutamente. A gente, para aprender as coisas, tem que ir primeiro. Por exemplo, o beabá, ele é aprendido na escola, no início da nossa vida, no maternal. Entramos num educandário, numa escola fundamental, para aprender. E nós falamos daquilo que aprendemos. Não que nós somos sábios, que nós somos já sabendo de tudo. Então, a gente reproduz o que a gente lê, o que a gente aprende. É como os grandes mestres do pensamento. Quantas e quantas vezes a gente não reproduz, não desfala, frases criadas por esses grandes mestres. Entendeu? Então a vida é uma eterna reprodução. Constante reprodução. Ouviu? Vocês pensam que o Senhor Deus não se ira, não se irrita com as pessoas aqui na Terra, principalmente com aqueles a quem Ele promove como sacerdote, como pastores, como diáconos, como missionários, essas coisas todas, se irritam. Por quê? Porque alguns deles não fazem exatamente a vontade do Pai. Para aqueles sacerdotes de antigamente, que sabiam tudo, ouviam tudo que Deus mandava dizer, e ainda se corrompiam, e permitiam que aquele povo se corrompesse, Deus mandava dizer que os amaldiçoava. Entende? Amaldiçoava sua semente, amaldiçoava suas festas, transformando-as em esterco. Em outras palavras, em fezes. Eles jogavam isso na cara deles, porque eles se corrompiam e não davam ouvido à palavra de Deus. Como ainda hoje as pessoas não dão ouvido às palavras de Deus, a terra parece ser amaldiçoada por isso. Por quê? Porque as pessoas dão ouvido, se juntam, se ajoelham, se flexionam, se curvam diante de deuses estranhos, de deuses que não fizeram a terra, de deuses que não fizeram os céus, de Deus que não estende a mão para nos ajudar. E quem faz tudo isso é o Criador, quem dá tudo, desde a chuva, o sol, entendeu?
água, os rios, as fontes de água para mitigar nossa sede, a chuva para regar a terra e brotar dela as ervas para o nosso consumo, o nosso alimento, para os animais, para as aves, os peixes, tudo vem de um só provedor, que é o Deus Todo-Poderoso. E ainda hoje ele continua nos advertindo sobre que quem manda no mundo é Ele, que Ele é o Senhor, é o dono, é o provedor, e as pessoas ainda se corrompem. Neste caso, ele falou até das mulheres, dos homens que casavam com mulheres que não eram da mesma tribo, entendeu? Por exemplo, era tribo de tal, não podia casar com as moças de outras tribos, e eles faziam isso. Deus não se agradava. E Deus amaldiçoava mesmo. Ele mandava maldição em forma de muitas coisas, entendeu? E não escondia o que fazia. Deus sempre não esconde, Deus sempre está dizendo, eu vou fazer isso, e fui eu quem fiz. Ele assumia tudo quanto fazia contra a humanidade. Por quê? Porque a humanidade também faz coisas que não agradam ao Senhor Deus. E a gente nunca se cansa de falar dessas coisas. Nunca nos cansamos de lembrar isso e aquilo é proveniente da desobediência do homem, da mulher, de tudo. As pessoas hoje têm Deus como um mito, uma coisa mística, uma coisa que só existe na imaginação do homem, que foi o homem que criou. Ele prefere dar essa glória à sua própria imagem, aos seus próprios companheiros. Não vê a história da Terra que foi formada de uma eclosão, de uma explosão nuclear, sobre isso, sobre aquilo? A história do homem que é descendente de macaco. Como Deus ia fazer o homem segundo a sua semelhança? Ele faria como? Se fosse descendente de macaco. Ele faria uma figura símia, né? Mas não. Deus explicou na Bíblia, mas as pessoas acham, esses grandes estudiosos, acham que são imortais, que não vão morrer e que só eles sabem as coisas, transformam tudo ao modo deles, descreditam a palavra de Deus, criticam aqueles que falam sobre o Deus Todo-Poderoso, que falam sobre o reino de Deus, que falam sobre anjos, têm tudo isso como um conto de fadas. Eles preferem acreditar em santos de parede, em santos de oratório, em santos de pau, em santos de gesso, em santos de bronze, em santos de ouro, em santos de prata, do que crer naquele que fez o céu e a terra. À medida que o tempo vai passando, se você não cuidar direito de ensinar os seus filhos quem é o verdadeiro Deus, a quem devemos adorar em espírito e em verdade, seus filhos se desviarão e não farão a vontade de Deus aqui na terra. Que, aliás, diga-se de passagem, ninguém faz a vontade de Deus aqui na terra. Nós nos aproximamos daquilo que Ele quer que sejamos, daquilo que Ele quer que façamos. E nós somos privilegiados por termos sido escolhidos por Deus para falar do seu reino, para apresentar aos outros o seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Ouviram? E tem pessoas hoje em dia que não valorizam a Bíblia Sagrada. Muitos, como tem uma louca que apareceu aí, queimando a palavra de Deus. Outro louco de um canal aí, que dizia que as páginas da Bíblia serviam para substituir o papel higiênico. Outro louco saiu mastigando as páginas da Bíblia, desfazendo naquilo que Deus criou, que Deus fez. Quer dizer, não basta dizer que é ateu, mas mostram-se assim, como é que se diz? Ousados, não é? Diante da palavra de Deus, desfazendo na palavra de Deus, desfazendo nas autoridades, porque se houvesse lei para essas pessoas
que denigrem a palavra de Deus, entendeu? Haveria lei, haveria punição, mas não há. Agora, se você fala mal de uma autoridade, você é punido. Mas a autoridade máxima, que é o Deus Todo-Poderoso, pode escarnecer, pode fazer o que quiser, como fizeram com o filho dele pelo carnaval. E ninguém é punido. Deus sim sabe como punir esse povo. Mas só que nessa punição sofre quem merece e quem não merece. Mas de uma coisa temos certeza. Se você está aguardando a vinda do Senhor Jesus, está aguardando as ordens do Criador, procurando se aproximar cada vez mais, ficar mais próximo de Deus, para você há uma esperança. E ela há de chegar um dia, o mais rápido do que você pensa. Aguardemos, pois, acolhidos, escondidos na rocha eterna, na caverna eterna que é Jesus Cristo. Escondamos-nos ali, aguardando a nossa salvação. Mas Deus continua dizendo: se vocês não me obedecerem, se vocês não fizerem os meus mandamentos, o que eu mando, vós sereis amaldiçoados, amaldiçoarei a terra, transformarei as suas festas em estercos, entendeu? Em merda, e jogarei na cara de vocês. É isso que Deus faz. E a maioria está assim. A maioria, mesmo diante dessa pandemia horrorosa, terrível, eles não voltam atrás, eles não temem, entendeu? Eles não acreditam que seja Deus, o Criador, quem dispensou isso, pelo que fizeram com seu filho no carnaval. Tanto assim que não há carnaval. Em 2021 não houve carnaval. E olhe lá, transferiram o carnaval para determinado mês. Eu digo, não vai haver carnaval. Entende? Não vai haver carnaval. Enquanto estiverem com essa máscara na cara, enquanto estiverem com esse problema de vacina tal, e as pessoas roubando, aplicando ou fingindo aplicar nos outros, sendo gente presa, famosas, furando fila para ser vacinado antes dos outros, não vai haver carnaval. As festas que Deus fala de antigamente, que jogava merda na cara do povo, esterco, isso vai acontecer com o povo da atualidade, porque Deus não brinca. Deus não é homem para pensar como homem. Enquanto o povo não se converter, não se convencer de que há um Deus todo-poderoso lá nos céus, que dispensa tudo para nós, isso nunca vai passar. Mas nós, pequeninos, vamos aguardar, vamos ficar firmes na nossa fé, firmes na rocha eterna que é Jesus, para que um dia possamos alcançar a glória de Deus. Porque a nossa vida aqui, meus irmãos queridos, é muito, mas muito rápida. É muito tênue. Eu assemelho a nossa vida assim como uma vela que é acesa no campo. Basta uma brisa mais forte e ela se apaga. Acabou-se o homem, acabou-se a mulher, acabou-se a vida. Tudo animal, planta, peixes, aves, tudo ser humano se extingue. Porque a Bíblia diz, se ele recolher para si o seu fôlego de vida, tudo na terra perece. Tudo na terra se acaba. Entende? Mas nós vamos continuar firmes na nossa fé, para que se um dia isso acontecer, como estamos na iminência de um arrebatamento, vamos ficar firmes para subirmos. E o resto que fique para lá. É isso? Porque Deus
vem advertindo desde o tempo do Éden, como o povo deve agir para conseguir a salvação de sua vida, de sua alma. Entendeu? E se vocês quiserem me ajudar a continuar mandando essas mensagens, olha, não esqueçam, deem aquele like, subscrevam, façam mais uma inscrição, compartilhem o vídeo e acione o sininho para receber novas notificações, ok? Deus, que nos ouve nesse momento, Deus, que nos dá a alegria de viver, Deus, que dá essa respiração, esse oxigênio para nós respirarmos e continuar vivos, que tenha compaixão dos seres humanos que estão passando por esse momento pandêmico, por essa pandemia terrível, desse horrível vírus que continua se alastrando, continua atacando as pessoas. Deus que tenha misericórdia. Deus que tenha misericórdia de todos nós e que console aqueles que perderam seus entes queridos para esta Covid-19. Este foi o meu recado. E se vocês gostaram, não esqueçam. Aqui fica José Paulo de Barros. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Hoje, amanhã e sempre.